Boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser em vídeo, porque a tia vai concluir com vocês a atividade do livro de português do terceiro ano e vai retomar um conteúdo que a gente não viu no ano passado do segundo ano. Aí ficou meio confuso, mas a tia vai explicar, vai explicando, vai devagarzinho, a gente chega lá. Hoje a aula vai de língua portuguesa e depois a segunda parte a tia vai colocar a aula de ciências, tá certo? Mas agora é só aula de língua portuguesa. E aí, para a aula, vocês vão precisar primeiro pegar aí o livro de português do terceiro ano. Peguem aí o livro de português do terceiro ano. Aí a gente estava falando lá no livro sobre o diário pessoal, não é isso? A gente estava falando sobre o diário pessoal. E aí a gente aprendeu que ele conta a história, um acontecimento importante para aquela pessoa que está falando, né? É como se você estivesse conversando com você mesmo, não é isso? Mas aí eu quero ver se vocês entenderam. Vocês vão confeccionar uma folha, uma paginazinha de um diário de vocês. Como assim? Certo? Vamos ver. Conte um fato marcante ou diferente que você vivenciou recentemente. Então, é para isso que serve o diário, certo? Então, você vai... Não precisa ser daquele dia que você vai escrever. Pode ser um acontecimento de outro dia. Mas você vai pegar esse acontecimento e vai contar. Tá certo? Você vai contar expressando os seus sentimentos. Lembra que a tia falou na outra aula? A marca do diário é você expressar os seus sentimentos de forma aberta, não formal. Você fala o que você está sentindo. Você vai contar um acontecimento, não só da forma como aconteceu, mas também como você sentiu, porque isso é muito importante. Você contar como você sentiu e o que aconteceu. Para você saber o acontecimento, você tem que colocar a data. Você pode colocar a data de hoje, por exemplo. Hoje é dia 24 de maio. E você vai dizer assim, hoje é 24 de maio. Vou contar uma história que aconteceu na semana passada. Pode também. Ou você já começa a contar a história com a data do acontecimento. Então, mas é necessário que você coloque uma data para a gente saber qual é a história, qual é a data da história que você está contando, tá certo? Aí depois, você precisa demonstrar com quem você está falando e para quem você está falando. Então, você precisa colocar alguma marca desse diálogo, dessa conversa. Então, você vai colocar, meu querido diário, meu amigo diário, olá diário, olá minha agenda. A forma como vocês quiserem marcar esse início de conversa. Aí depois você vai organizar o texto em parágrafos. Lembra quando a professora explicou? Toda história tem começo, meio e fim. E é para isso que serve o parágrafo. Para marcar o começo da história é um parágrafo. O desenrolar da história é outro parágrafo. E o fim da história é outro parágrafo. Só assim a nossa história vai fazer sentido. Porque se a gente misturar tudo, a gente não sabe quem começou, como começou, para onde vai. A história, para fazer sentido, ela precisa ter essas marcas, tá certo? A tia vai mostrar aqui agora. Se quiser, ilustre com um desenho, uma foto, uma colagem. Geralmente os diários têm muita foto, muita colagem. Se vocês quiserem, pode fazer. Se não, não precisa, tá certo? Mas fica mais bonito se vocês fizerem. Vocês vão fazer esse diário numa folha do caderno. Se quiser arrancar a folha, tudo bem. Mas se não, pode só fazer no caderno e tirar a foto e mandar para a professora. Aí, vamos lá. Para você saber que a sua história ficou boa, como é que você vai fazer? Você vai reler o texto e verificar se há alguma correção. Se necessário, reescreva o relato fazendo as correções necessárias. Finalize com a ilustração. Depois eu quero ver o que é que vocês acharam.
Porque olha só, pessoal, deixa eu escrever aqui para vocês. Vamos pensar da seguinte forma. Quando a tia pede para vocês fazerem um relato, um diário, você vai começar esse diário com a data, certo? Então, vamos começar. A gente vai contar alguma coisa que aconteceu hoje, certo? Então, 24 de maio de 2021. Professora, você está escrevendo com letra cursiva? Sim, o diário a gente escreve com letra cursiva, com letra de mão, certo? E aí eu vou marcar esse diálogo, eu vou mostrar que eu estou conversando com o meu diário. Eu vou colocar assim: olá, querido diário. Pode ser de outra forma? Pode. Criatividade de vocês. E aí é o que vem a questão da marcação dos parágrafos que a tia falou. Vamos pensar numa história, qualquer história. Qualquer história que aconteceu no seu dia. Por exemplo, eu vou contar aqui. Eu fui ao supermercado porque eu queria fazer um bolo e não tinha massa. Fui ao supermercado, encontrei com o Joãozinho, me contou uma história e aí eu vou contando a história, indefinitivamente, né? Não, não é assim. A história, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu vou contar qual história? Eu vou contar a história do dia que eu encontrei com Mariazinha, certo? No supermercado. Aí eu vou começar. Primeiro parágrafo. Por exemplo, eu estava com vontade de comer. Aí eu não sei o que eu estava com vontade de comer. Vai a história embora. Aí eu vou contar o que aconteceu. Eu estava com vontade de comer um bolo, mas aí não tinha massa, e aí eu terminei meu parágrafo dizendo: fui ao mercado. Pronto. No outro parágrafo que eu vou escrever, e aí eu vou fazer outro recuo aqui, ó, começando aqui, chegando lá, ó, já começou outra parte, ó. Chegando lá, encontrei com Maria. E aí, eu encontrar com Maria, aconteceu alguma coisa. Maria me contou que João ia fazer um aniversário e não me convidou. Aí você coloca aqui, e não me convidou. Acabou a minha história aqui, ó. No meu próximo parágrafo, aqui, eu vou contar como é que eu me senti. Fiquei muito chateado com isso. Ponto. Mas não vou. Ficou bagunçado assim porque faltou. Mas não vou falar com ele. Digamos que for assim que vai acabar a minha história, tá? Tô só... Veja só, tem 3 parágrafos, ó. 1, 2, 3. Começo, meio e fim. Como é que começou a história? Começou que eu tava com vontade de comer bolo. Fui no supermercado comprar uma farinha para fazer o bolo. Cheguei lá e encontrei Mariazinha no supermercado. Ah, fui no mercado primeiro. Aí depois, quando eu cheguei lá, encontrei com Mariazinha, que me contou que tinha um aniversário de Joãozinho, só que ele disse que não ia me convidar. Essa foi a história. Fiquei muito triste. Fiquei muito chateado, mas não vou falar nada com ele. Viu? Essa foi a história que aconteceu no dia 24. Nessa minha história eu contei como foi meu dia,
o que é que eu estava fazendo e como é que eu me senti. No dia, o bom do diário é que daqui a uns dias, digamos, daqui a uns 30 dias eu vou ler isso aqui e eu vou ficar pensando, meu Deus, por que eu fiquei chateada com isso? Não era nem para eu ter ficado chateada, né? Joãozinho também não tinha que me convidar. Não tava. Eu também briguei com o Joãozinho. O Joãozinho não tinha que me convidar para a festa. O diário é legal porque lá você retrata o que você sentiu. E às vezes o que você sentiu se torna engraçado com o decurso do tempo. Às vezes nem era tanto para você ficar tão chateado assim. Às vezes não era tanto para você chorar assim. Ou se você contar alguma coisa que aconteceu engraçada, depois quando você lê de novo nem tem tanta graça assim. Então o diário é importante porque você precisa retratar o que você sentiu, tá certo? Não se esqueça disso. Geralmente a gente conta a história e lá na última parte aqui a gente coloca mais ou menos o que a gente sentiu em relação àquilo. Não se esqueça. Pode ser inventado, professora? Pode, você pode inventar alguma coisa. Mas a gente sempre tem alguma coisa para contar. Sempre acontece alguma coisa na vida de todo mundo, né? Nem que seja besta, mas sempre acontece. E aí, esse aí é o dever de casa de vocês, tá certo? Pra gente ler sexta-feira. Lá na aula de sexta-feira, a gente vai ler esse relato aí. Esse pedacinho do diário de vocês. Então, para compartilhar com a professora, se vocês tiverem vergonha, preste atenção que vocês vão compartilhar aí que a tia vai ler, entendeu? Preste atenção. A tia... E aí, a tia queria falar com vocês sobre sinônimo e antônimo. A tia já falou isso com vocês lá no início do segundo ano, mas a gente vai sistematizar um pouco. O que é sinônimo e antônimo? Vamos primeiro ler um texto aqui, que a tia trouxe aqui para vocês. Diz assim: o girassol da minha rua, numa noite sem dormir, numa noite muito escura, viu a lua sorrir. Esse é o trecho de um texto que tem, sabe? Mas a tia só precisava desse trecho aqui. Então, vamos lá. O girassol da minha rua, numa noite sem dormir, numa noite muito escura, viu a lua sorrir. Vamos lá. Observe as palavras destacadas em vermelho. Então, as palavras que estão em vermelho são dormir e sorrir, certo? Assinale. Vamos prestar atenção agora para a gente entender o que é sinônimo e antônimo. A palavra que tem o mesmo significado que é dormir. Veja, eu quero uma palavra que é a mesma coisa que dormir. Dormir, que tem o mesmo significado, é adormecer ou é dorminhoco? É adormecer, né? Se eu falar que eu adormeci, eu vou dizer que também é a mesma coisa que eu dizer que eu dormi. Dorminhoco é quem dorme muito, é diferente. Agora vamos prestar atenção nessa outra palavra aqui. Sorrir. Qual outra palavra tem o mesmo significado que sorrir? Gargalhada ou rir? O que é que tem o mesmo significado? Rir, né? Eu posso falar que eu sorri ou eu posso falar que eu ri. Gargalhada é outra coisa. Dar gargalhada é rir muito. Então, veja, sinônimo é isso que vocês acabaram de ver aqui. É quando duas palavras têm o mesmo significado. Duas ou mais palavras têm o mesmo significado. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo significado, a gente fala que elas são sinônimo uma da outra. Então, dormir é sinônimo de adormecer e sorrir é sinônimo de rir. Agora vamos continuar. Agora observe as palavras destacadas em azul. Então, lá em azul tinha noite. Vamos voltar lá para a gente prestar atenção. Era noite e escura. A palavra que tem significado contrário. Ó, o que é o contrário de noite? É dia ou é madrugada? O que é o contrário de noite? É dia, né, gente?
Contrário de noite é dia. Madrugada é uma parte da noite, né? Não é o contrário, é uma parte da noite. A palavra que tem significado contrário à escura. O que é contrário a escuro? Apagada ou clara? O que é o contrário de escuro? Claro, né? Apagado não é escuro. Apagado é diferente de escuro, né? Apagado é uma coisa que já existiu e que foi borrada. Veja, é literalmente o contrário, é exatamente o contrário. O contrário de noite é dia e o contrário de escuro é claro. Agora veja, essas palavras estão cortadas aqui, que a tia escaneou errado. A palavra é o antônimo. Antônimo. Professor, o que é antônimo? Antônimo é quando uma palavra é exatamente o contrário da outra, como noite e dia, escuro e claro. Então, sinônimo é quando duas palavras têm o mesmo significado. E antônimo é quando elas têm um significado contrário, quando uma quer dizer exatamente o contrário da outra. Mas vamos pensar um pouquinho. Com as palavras destacadas no poema, completa quadros de sinônimo e antônimo. Então vamos pensar. O girassol da minha rua, numa noite sem dormir, ó. Numa noite muito escura, viu a lua sorrir. Então é dormir muito e sorrir. Continuando. O sol com tanta luz já não o seduz. Vive quieto o dia inteiro, muito triste e cabreiro. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Vamos trocar, ó, o que ele pediu para a gente fazer? Com as palavras destacadas no poema, complete os quadros com sinônimo e antônimo. Vamos pensar um pouquinho. Sinônimo quer dizer a mesma coisa. Qual é a mesma palavra? O que quer dizer bastante? Se eu colocar a mesma palavra, tem alguma que quer dizer bastante? Ó, dormir. Não. Mas se eu falar muito e bastante, é a mesma coisa, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Muito. Sossegado. Sossegado. O que é a mesma coisa de sossegado? Dormir, muito, sorrir, quieto. Quieto, né? Quieto é a mesma coisa que sossegado. Agora vamos para cá. Alegre. Dessas palavras aqui, o que é o contrário? Veja que agora a gente está no antônimo. Se é antônimo, é o contrário. O que é o contrário de alegre? Dormir, muito, sorrir, quieto ou triste? Triste, né? O que é o contrário de alegre? Triste. Agora aqui, o que é o contrário de agitado? Aqui era a mesma coisa, ó. Agora aqui é o contrário. O que é o contrário de agitado? Quieto. Entenderam? Agora, dê um pause aí no vídeo e tentem fazer sozinho as outras 3 palavras de baixo, tá certo? Não comecem o vídeo sem terminar. Ó, não vai trapacear. 1, 2, 3 já. Voltaram? Agora a gente continua. O que é a mesma coisa que tá desanimado? Quando eu tô desanimado, eu tô triste, né? Às vezes quando a gente tá desanimado, tô quieto, tô triste. Ó, essas palavras aqui, ó, desanimado. Quando eu estou sorrindo, sorrir é a mesma coisa que rir. A gente já viu lá atrás. E adormecer é a mesma coisa que dormir.
Agora, o antônimo, lembre-se que sinônimo é a mesma coisa e antônimo é o contrário. Então, quando eu tenho pouco, qual é o contrário de ter pouco? O contrário de ter pouco é muito, é ter muito. O contrário de acordar é dormir. E o contrário de chorar é sorrir. É muito fácil essa questão do sinônimo e do antônimo. É só uma questão de vocês prestarem muita atenção, tá certo? Agora prestem atenção. Assinale as duplas de palavras que não são sinônimos. Veja, sinônimo. Pensa um pouquinho. É a mesma coisa ou o contrário? É as palavras que querem dizer a mesma coisa ou são as palavras que querem dizer o contrário? 1, 2, 3. Tchau. É as que querem dizer a mesma coisa. A gente vai fazer o X nas que não são sinônimo. As que não são sinônimo. Então, vamos lá. Alegre e contente é a mesma coisa? É, alegre e contente é a mesma coisa. Então, são sinônimos. Então, a gente não vai fazer X. Jovem e velho é a mesma coisa? Não, é o contrário. Então, a gente vai marcar o X aqui, ó. Jovem e velho é o contrário. Então, não são sinônimos. Rápido e devagar. Rápido é o contrário de devagar. Então, não são sinônimos. Barulho e ruído. Barulho e ruído é a mesma coisa. Então, são sinônimos. Diálogo e conversa é a mesma coisa. Lembra do filme que a gente viu sábado? Que faltava diálogo na família, naquela família? Faltava conversa? Então, diálogo e conversa é a mesma coisa. Sim e não são sinônimos? Não. Sim é uma coisa, não é outra, é o contrário. Agora, vamos prestar atenção. Essas palavras que a gente marcou, elas são o quê? Elas não são sinônimo. Então, elas são antônimos. Ou seja, são palavras que querem dizer o contrário das outras. Era sobre isso, pessoal, que a tia queria falar. Por quê? Porque a gente vai começar a usar muito, muito mesmo essa questão de sinônimos nas palavras. Às vezes você quer dizer uma coisa e não encontra a palavra. Quando a gente sabe o que aquela coisa quer dizer de várias formas, você tem é muito mais fácil. E como é que a gente consegue ter vários sinônimos na cabeça? Lendo muito. Ler, quando a gente lê, a gente aprende o significado de várias palavras. Aí você vai ver que uma coisa pode ter várias palavras que querem dizer a mesma coisa, tá certo? E na escrita isso é muito legal, da gente usar palavras diferentes, sabe? A gente variar o nosso vocabulário. Então, usem e abusem das palavras, usem palavras novas para escrever esse relato que vocês vão mandar para mim, tá bom? Até daqui a pouco.